não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Essa passagem é muito utilizada pelos líderes religiosos como pretexto de que devemos nos congregar em templos de pedra, a fim de prestar culto e adoração ao Criador. Aos que deixam de se reunir nesses templos eles o denominam de desigrejados, como se estivessem fora da igreja do Messias. Mas afinal, devemos congregar. Vamos à verdade. A definição de congregar é se reunir. No início da igreja primitiva era necessário a reunião entre os discípulos, pois os mesmos eram perseguidos pelos judeus dos quais queriam matá-los. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou o Messias, e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. Muitos interpretam mal essa passagem, afirmando que os discípulos estavam congregando a portas fechadas em um único lugar. Mas a verdade era que, devido à perseguição dos judeus e à confusão e medo que estavam os discípulos, os mesmos se reuniram a fim de se esconderem, se protegerem e se fortalecerem diante da situação caótica qual se encontravam. Em nenhum momento é mencionado que os discípulos se reuniram para fazer cultos e adoração, mas se reuniram unicamente para se esconder dos judeus. Muitos também interpretam as idas do Messias e dos discípulos aos templos e sinagogas para justificar que os mesmos frequentavam templos e que por isso devemos também frequentá-los. Trata-se de outro engano religioso, pois em nenhuma passagem afirma ou cita que eles frequentavam o templo e sinagogas para adorar ou orar ao Pai. A verdade é que tanto o templo como as sinagogas eram os locais públicos mais frequentados da época, portanto era o local ideal para se levar a palavra. Tanto o Messias como os discípulos frequentavam o templo unicamente para ensinar a palavra ao povo e não para orar ou adorar ao Pai, tanto que diversas vezes foram expulsos e presos nesses templos. O templo de pedra nunca foi morada do Pai e nem local para o adorar. Seu verdadeiro templo é nosso corpo, o corpo humano, criado à imagem e semelhança do Pai, onde seu espírito, o sopro de vida, habita. Disse-lhe o Messias: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Outra passagem erroneamente ensinada é sobre a expulsão dos comerciantes do templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e o Messias subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Quando o Messias se refere a não fazer da casa de seu pai comércio, ele se referia às pessoas e não ao templo. Naquela época era comum a venda de indulgências, animais para os ritos e sacrifícios judaicos, objetos sagrados e etc., os quais eram vendidos no pátio do templo, já que no templo era proibido o acesso de pessoas e a venda. Só os sacerdotes podiam entrar no templo. E Messias condenou esse comércio da fé, assim como é praticado hoje. Ao expulsar os vendilhões, ele quis mostrar que o culto a seu pai era unicamente pelo Espírito e não por meio de objetos sagrados, indulgências e ritos religiosos.
O Messias sempre se referiu ao corpo humano como o templo do Pai, basta continuar a analisar o versículo. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe que se não nos mostras para fazeres isto. O Messias respondeu, e disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Ao ser interrogado pelos judeus do porquê ele fizera aquilo, o Messias é claro ao se referir ao templo como sendo seu corpo e não ao templo de Jerusalém. Derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Mas ele falava do templo do seu corpo. O Messias nunca mencionou o templo de pedra e sinagogas como sendo o templo do Pai, mas os frequentava unicamente para levar a verdade ao povo, já que eram os locais públicos de grande concentração de pessoas na época. Não existe nenhuma passagem afirmando que o Messias orava ao Pai no templo de pedra, mas sim sozinho em oculto. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Nosso mestre não ensina a orar em templos, mas sim em oculto, no nosso quarto. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. E, tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Não há nenhuma passagem bíblica citando o Messias orando ou adorando no templo. Com o crescimento da igreja primitiva por todas as regiões, veio a necessidade de várias reuniões estas que tinham por finalidade o planejamento, se deliberava entre os discípulos como e onde anunciariam a palavra, assuntos de observância de leis, preceitos, escolhas de representantes e cargos. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinha crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Esse ato de se congregarem era unicamente reuniões para se tomar decisões e planejamentos, não para culto e adoração. Em nenhuma passagem bíblica menciona que se congregavam para cultuar e adorar o Pai. Note que em Atos 15:6 o ato de congregar abrange apenas aos discípulos e anciãos e não à igreja. Discípulos e anciãos, que eram os líderes, e se congregaram com o ato de reunião, para tratar o assunto e não como ato de cultuar. Congregar é reunir para tomar decisões, ensinar e não cultuar. Tanto que Paulo em uma de suas cartas aos Coríntios os adverte por suas reuniões causarem conflitos. E agora há um outro assunto em que não vos posso elogiar. Consta que quando se reúnem, é maior o prejuízo do que a bênção recebida. Ouço falar nas divisões que se manifestam nas vossas reuniões, e em parte acredito. Continuando a passagem, Paulo os adverte para que reúnam para comer em suas próprias casas, a fim de que apenas os necessitados participem da ceia, provando assim que o ato de congregar era por finalidade de prestação de ajuda e ensinos e não para ser igreja, cultuar e adorar ao Pai. Afinal, quando se juntam, não é para participar na ceia do Mestre, é para tomarem vossa própria refeição. E assim cada um procura servir-se sem esperar por repartir com os outros, de tal forma que uns não comem o suficiente e outros excedem-se. Não poderiam vocês comer e beber cada um na sua casa segundo a fome que tiverem, de forma a evitar esta vergonha para a igreja e a humilhação que representa para o pobre ter que se retirar sem comer? Que esperam vocês que eu diga sobre isto? Não contem que venha elogiar-vos.
Mas, e congregar como igreja, a que se refere? A igreja primitiva crescia, mas era cercada por muita confusão. Isso porque era formada por convertidos do judaísmo e paganismo. Esses membros se enchiam de dúvidas de como seguir o caminho do Messias, já que foram enganados pelos preceitos judaicos e cultos pagãos. As dúvidas e questionamentos eram muitas, e para se resolver esse problema se faziam reuniões, congregação, entre a igreja, os membros, a fim de debaterem sobre a palavra, sobre a abolição das leis judaicas e dos cultos pagãos. Nessa época toda a informação era de boca em boca, então era necessário se reunir para ensinar e explicar a palavra, o que eu não poderia fazer. Além do mais, nosso Pai dava a cada membro através do Espírito dons diferentes. A um cura, outro falar línguas, outros interpretar, e etc., a fim de edificar e fortalecer a igreja. Daí era necessário se reunirem para trocar conhecimento, interpretações de escrituras, ensinar e etc., tudo para edificar a igreja. Não se engane, em nenhuma passagem nas Escrituras diz que se congregavam ou se deve congregar para louvar e adorar o Pai, pois isso fazemos no nosso interior pelo Espírito e pelas obras. O congregar mencionado pelos discípulos é totalmente diferente, se refere a se reunir para a troca da palavra e conhecimento, já que naquela época não existia livros, tudo era no boca a boca. Havia dúvidas dos que se convertiam, pois o engano do judaísmo e paganismo era muito forte, necessitando de muito ensino da palavra, e para isso se reuniam unicamente para levar a palavra, esclarecimentos e planejar. Qualquer ato que você faça de se reunir em um local para ensinar a palavra, trocar conhecimento é um ato de congregar, mas não quer dizer que é esse local onde nosso Pai habita ou que só se congregando que seremos igreja. Isso é uma mentira ensinada pelos líderes religiosos. Congregar é um ato físico, trocar informações, ensinar, repartir e não um ato espiritual. Não somos igrejas por congregar, e sim porque somos o templo vivo do Pai. Individualmente cada um de nós somos pedras vivas e membros de um corpo que é um Messias, e esse corpo é a verdadeira igreja, nosso corpo onde o Espírito do Pai habita. Formamos uma congregação espiritual, independente de onde estivermos, se estamos sozinhos ou não, pois é o Espírito do Pai e a fé no Messias é que nos une. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Pai pelo Messias. Outra mentira ensinada pelo sistema religioso, de que a igreja é um templo físico de pedra, e que devemos congregar em tal lugar para encontrar com o Criador. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesta passagem o Messias deixa claro, ao se referir ao corpo de Pedro como sendo igreja, Pedro é tradução de pedra, rochedo, e sobre esta pedra, no corpo de Pedro edificarei minha igreja. Na religião católica ensina que foi Pedro que fundou o catolicismo, o que é uma grande mentira, já que o catolicismo foi fundado por Constantino no ano de 325, onde o mesmo criou o Concílio de Niceia, promulgou os ritos, os textos canônicos e se tornou o pontífice máximo. Como Pedro fundou o catolicismo se o mesmo foi criado há mais de 200 anos após sua morte? Sem falar que não é mencionado nenhuma igreja católica em Apocalipse por ocasião das cartas às 7 igrejas. O sistema religioso, principalmente o católico, criou várias mentiras a fim de enganar o povo, os levando a acreditar em falsos ensinos, que se deve adorar e orar ao Pai em templos de pedra e tijolo, que devemos nos reunir nesses templos criados por homens. Isso inclui adulterações e más interpretações das Escrituras. Um exemplo é a passagem de Hebreus 10, 25, usada pelos religiosos para justificar a reunião em templos, mas que no original grego apresenta outro significado. Veja. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros,
e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não abandonando o apego, tanto quanto eles eram agradáveis, e então eu acho que você poderia garantir o dia. No texto original grego deste versículo, não é mencionado deixar a congregação, o que mostra que houve adulteração, a fim de induzir ao erro, nos levando a crer que temos que congregar. Outro versículo também muito usado é o de Mateus 18, 20, o qual afirma que o próprio Messias ordena a se reunir. Veja. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 2.200, 2 ou 3 anexos ao nome original estavam entre. Vê-se que se trata de outro versículo totalmente adulterado, a fim de induzir o povo ao erro, levando-os a acreditar que o próprio Messias ordenou a se reunir. O sistema religioso adulterou várias passagens bíblicas para nos enganar, nos fazendo acreditar que devemos nos reunir em seus templos de pedra, o que não passa de uma heresia e ensino humano. É um engano tão absurdo que para eles a pessoa só é igreja se congregar fisicamente, e como fica um acamado em um hospital que não pode sair dali ou uma pessoa que mora em um local isolado, essas vão deixar de ser igreja só por não frequentar esses templos e se reunir. Não existe congregação física, reunião de pessoas para se tornar igreja. A congregação é espiritual. Cada um é igreja individualmente. Cada um é membro do corpo do Messias. Todos que partilham do Espírito do Pai é a igreja do Messias. Não existe desigrejado, pois nós somos a igreja. Nosso corpo é o templo vivo do Pai. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente do Pai, e que não sois de vós mesmos? O sistema religioso com seus falsos líderes enganam a muitos, os fazendo acreditar que só são igreja quando se reúnem em seus templos. Mas se eles mesmos são divididos, como então estão em congregação? Só no Brasil existem mais de 30.000 denominações cristãs diferentes, cada uma com sua doutrina, seu líder religioso, seus ensinos, cada uma com sua placa e nome diferente, e todas divididas, onde cada uma se intitula como a salvadora e sempre acusando as demais. Como dizem que são igreja, que estão congregando-se, estão todos divididos. Em um meio em que há rivalidades, separações, cada um seguindo a um ensino e a um Cristo diferente. Quero dizer com isto, que cada um de vos diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vos batizados em nome de Paulo? Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Não existe rebanho dividido. A igreja do Messias não está dividida. Não existe eu sou a universal, eu sou católico, eu luterano, adventista, batista, etc. A igreja do Messias é única, um só rebanho, e é formada por todos aqueles que aceitam a verdade e sabem que seu corpo, e não essa infinidade de denominações, é seu templo. Igreja são pessoas, e não construções humanas. Seu templo é o ser humano, criado pelo Pai, ser vivo, o qual habita seu sopro de vida e o Espírito da verdade. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Em qual templo de pedra foi soprado o fôlego de vida do Pai?
O Pai não habita em templos de alvenaria feito por mãos humanas. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Ora, nas Escrituras em nenhuma passagem tanto o Messias como os discípulos nos ensina a adorar o Pai em templos. Muito pelo contrário, o próprio Messias condenou o templo de pedra e em seu lugar instaurou o verdadeiro templo que é nosso corpo. Somos criação do Pai, fomos feito imagem e semelhança dele, porque ele deixaria de habitar em nosso corpo feito por ele para habitar em construções feitas por mãos humanas. Nós somos a Igreja, o templo criado pelo Pai, onde seu Espírito habita e onde devemos adorá-lo, segundo nossas obras em amar o próximo e onde devemos orar a ele em secreto no nosso íntimo. Saia do engano religioso, o qual adulterou as Escrituras, para induzir o povo ao erro, os fazendo acreditar que o Pai habita em construções, que temos que nos reunir para sermos igreja. Tudo é heresia, criado por homens a fim de obter lucro e enganar a muitos. Nosso Messias já nos alertou acerca deste engano, o chamando de porta larga e caminho espaçoso, e que muitos seguiriam por esse caminho. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Veja à sua volta a quantidade de templos religiosos, cada um com um ensino diferente ao gosto de cada pessoa, e todos ostentando suas enormes portas, largas e espaçosas. Veja como é simples entrar por elas, fazer parte desse engano. Veja a infinidade de pessoas que fazem parte dessas denominações. Muitas vezes somos até convidados por entes, amigos e até desconhecidos a conhecer esses templos. Pois nada mais são do que o caminho espaçoso e a porta larga a qual o Messias se referiu e que muitos seguem por ele. Nosso Messias não nos chamou à escravidão a fim de ficarmos presos nesses templos frios e sombrios, com suas falsas doutrinas e ritos. Ele nos chamou à liberdade, ao culto verdadeiro do Pai, através do nosso Espírito. Não siga o caminho espaçoso e nem entre pelas portas largas da religião. O único caminho é o estreito, o Messias, o qual nos guia e habita em nós, seu templo vivo onde o cultuamos através do amor ao próximo.